Obrigado pela tua bondade, Senhor, porque verdadeiramente até aqui nos tem ajudado o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te pedir nesta hora que a tua palavra que será ministrada, Senhor, possa tocar os nossos corações, possa encher as nossas vidas de fé, esperança, confiança no Senhor, porque tudo mais o Senhor fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Assim nós cremos na tua palavra e cremos que tu podes fazer, Senhor, muito mais do que te pedimos ou pensamos. Abençoa o teu servo que vai ministrar a tua palavra, que ele seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar a tua igreja. É o que nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A paz dos seus irmãos, amém? Por conta da bondade de Deus, por conta da fidelidade do Senhor, por conta do cuidado de Deus, Samuel, ele, depois de uma grande batalha, depois de grandes lutas, ele levanta um memorial de gratidão ao Senhor. O tema desta mensagem é um memorial de gratidão. Aleluia. Um memorial de gratidão. Eu pergunto para mim mesmo neste momento: será que eu teria motivos para levantar a Deus um memorial de gratidão? Eu pergunto para você: será que você tem tido motivos para levantar um memorial de gratidão ao Senhor? Certamente que, diante desta pergunta, todos nós responderemos que sim. Deus nos presenteia com 365 dias para um ano. Esses 365 dias, eu tenho a certeza e que em nenhum momento dos 8.760 horas, nunca faltou para você o teu café da manhã. Eu creio que nunca faltou o que você comer, o que você vestir, o que você beber. Deus Emanuel, Ele tem sido presente, Ele tem estado conosco todos esses instantes, todos estes momentos. Ebenezer, Ebenezer. Diga para o seu irmão que está do seu lado: meu irmão, Ebenezer para você. Ebenezer para você. Ebenezer para você. Ebenezer para os nossos pastores, né? Eu louvo a Deus. Nós temos motivos que nós não conseguimos descrevê-los, de tão grande tem sido a bondade e a graça de Deus para conosco. Ebenezer aos nossos líderes, que têm dispensado para conosco, para com a sua igreja, o cuidado de Deus. Aleluia. Obrigado, e Ebenezer, pela tua casa. Ebenezer, pela tua família. Ebenezer, pela tua saúde. Ebenezer, pelo teu emprego. Ebenezer, pelo teu livramento. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Ebenezer, por aquilo que nós podemos realizar neste ano para o Senhor. Tantas programações aqui, abençoadas, edificantes, elas só foram possíveis de acontecer porque o Senhor estava conduzindo
o seu povo. O Senhor estava conduzindo a sua igreja. Mas, irmãos, este tema, esta palavra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, também tem um significado de pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Mas esse texto, essa expressão Ebenezer, ela é tão vista, ela é tão recepcionada como só gozo, só conquista, só alegria. Quando nós nos deparamos e estudamos um pouco essa expressão, nós chegamos a comparar esta expressão, ela tem uma ligeira semelhança com aquela expressão lá de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? É muito comum nós dizermos tudo posso naquele que me fortalece. A expressão que o apóstolo usou, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o apóstolo chegou, pela graça de Deus e com a autoridade de Deus, totalmente rendido ao Senhor, ele pode dizer tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando nós lemos os versículos anteriores deste capítulo, ou até mesmo alguns capítulos relacionados à vida, à jornada do apóstolo, do seu trabalho missionário, nós podemos ter a compreensão da profundidade desta palavra que o apóstolo fez menção dela. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas também esta palavra, esta expressão Ebenezer, ela de repente vem a ser uma expressão muito adequada, é muito apropriada para o nosso momento. Como o pastor já falou, nós estamos, hoje é o domingo último domingo do ano. Quando o pastor me pediu a referência da mensagem que eu iria compartilhar com a igreja, eu disse, pastor, esta mensagem, ela acontece em detrimento de um sonho que Deus me deu ontem à noite. Eu confesso aos irmãos que eu vinha já ao longo do tempo preparando uma mensagem, mas pela noite Deus me trouxe um sonho. Eu fui orar a Deus e pedi ao Senhor, o que é que tu queres falar para nós através deste sonho? O que é que tu queres falar para a tua igreja através desta mensagem? Eu fui orar e Deus colocou esta palavra no meu coração. Obviamente que eu me empenhei, estudei um pouco esta palavra, eu estive desde as 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, meditando nesta palavra, ouvindo Deus falar comigo, através desta palavra, para que o Senhor pudesse me usar no intuito de que viesse a compartilhar com a sua igreja desta palavra. Mas, irmãos, este período que o povo vivia aqui na época, né, era um período chamado período dos juízes. Nesta época ainda não havia sido constituídos reis, eram juízes. Então, algum tempo tinha ali o juiz para conduzir o povo, para orientar o povo, para dirigir o povo, segundo os princípios e segundo a vontade de Deus. Acontece que na ausência desses juízes, acontecia o que diz aqui a palavra do Senhor, no livro de Juízes, o último versículo do capítulo 21 do livro de Juízes, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos
seus olhos. O povo aqui, então, neste momento, estava vivendo um período, não na presença, não na condução de um juiz. E a palavra de Deus diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Imaginemos como é alguém decidir estabelecer seu próprio estilo de vida. Considerando que Deus estabeleceu para nós, Deus estabeleceu para o seu povo, Deus estabeleceu para a sua igreja princípios pelos quais nós precisamos ser conduzidos. Eu confesso aos irmãos que eu não cheguei a elaborar um esboço. É muito bom quando nós elaboramos um esboço, porque você só ouve e o pastor vai seguindo aqui o esboço, parece que fica mais fácil e mais rápido e até melhor de o pastor explanar a mensagem. Mas, irmãos, aqui a palavra de Deus, eu quero trazer esse contexto de Samuel, capítulo 7, versículo 12, e tornar esse texto, esta palavra de 1 Samuel 7,12, e tornar esta palavra uma palavra mais ampla. Vamos experimentar um pouco mais a amplitude desta palavra, né? O contexto, a gente pode observar aqui, no capítulo 4 de 1 Samuel, você quiser acompanhar, quiser viajar comigo nesta mensagem, o capítulo 4 de Samuel diz assim, o tema é, os filisteus vencem os israelitas. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estabelecendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Observemos, irmãos, que em Ebenezer também existe um contexto de derrota. Ebenezer, o Senhor pode te abençoar, mas também, Ebenezer, você pode deixar de ser abençoado pelo Senhor. Se o local era Ebenezer, veja, os israelitas, eles foram estratégicos nesse sentido. Eles sabem muito bem o que significa, qual o peso, qual a profundidade, qual o sentido da palavra Ebenezer. Eles sabiam muito bem que Ebenezer é pedra de ajuda. Eles tinham a certeza de que o Senhor seria com eles nesta batalha. Mas o Senhor não foi com eles nesta batalha. E diz a palavra de Deus que nesta batalha, 4.000 homens ali foram feridos. E diz assim a palavra de Deus. E tornando, verso 3, e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Os anciãos, eles ficaram surpresos. Eles estavam crendo que pelo fato daquela batalha, desta batalha se dar em Ebenezer, certamente o povo de Israel iria prevalecer. Mas não foi bem o que aconteceu. Agora, por que não aconteceu? Porque na leitura que foi feita lá em Juízes, no final do capítulo 21 de Juízes, o povo estava caminhando de uma maneira dissoluta.
O povo estava caminhando totalmente fora do propósito e fora da vontade de Deus. Você pode estar em Ebenezer, você pode, de repente, estar no lugar que Deus está para abençoar, que Deus pode estar para agir. A arca pode estar presente, que significa, que simboliza a presença de Deus. Mas, quando nós não estamos com a vida reta, diante do altar de Deus, quando nós não temos uma vida comprometida com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, nós não podemos experimentar a essência do Ebenezer. Deus pode se recusar em ser conosco, em nos abençoar, no intuito de que nós aprendamos a lição. E a palavra de Deus diz que o Pai repreende ao Filho a quem Ele quer bem. Vejamos, em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 25, diz assim: ora, os líderes, filhos de Eli, Hofni e Finéias, vejam que tipo de licenciosidade eles estavam vivendo. E diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Irmãos, os líderes, aqueles que estavam para conduzir o povo, aqueles que estavam para ser um exemplo, eles estavam vivendo uma vida de licenciosidade. E, consequentemente, levando o povo, incentivavam até o povo a viver o mesmo estilo de vida. E diz assim a palavra do Senhor: e tornando, verso 3, e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Talvez, irmãos, nós questionemos Deus com relação a alguns momentos nossos, achando que, independentemente do nosso momento, independentemente da nossa situação, Deus tem um dever, Deus tem a obrigação de nos abençoar, mas não é bem como nós pensamos. Os anciãos, eles questionam isso, e diz aqui, enviou, pois, o verso 4, enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de seu Deus. Eram eles 2 pessoas, 2 líderes, que estavam vivendo uma vida de licenciosidade, uma vida totalmente fora dos padrões, fora dos princípios de Deus. Isso, irmãos, também foi um dos motivos pelos quais Deus permitiu que eles perdessem aquela batalha, justamente em Ebenezer, porque eles estavam ali profanando, eles estavam ignorando ali a presença de Deus, alguma coisa que representava, que simbolizava a presença de Deus. E sucedeu, verso 5, que vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com um grande júbilo, até que a terra estremeceu. Ora, o povo ficou alegre. Deus estaria agora presente naquele momento. A presença de Deus agora poderia ser sentida ali naquele momento. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, que eram os filisteus? Os filisteus eram
o inimigo dos israelitas. Ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Ei, irmão, quando você está cheio de gozo, quando você está cheio de alegria, quando você está experimentando a essência do Ebenezer na sua vida, fazer que nem diz o Neilson, Carol, vigia, crente, porque o filisteu, o Ebenezer, ele está de olho em você. Ele não quer ver você jubilando, ele não quer ver você glorificando, ele não quer ver você exaltando. E diz aqui: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Logo eles começaram a ficar preocupados, porque eles sabiam que aonde está a presença de Deus, o inimigo não prevalece. Insista, meu irmão, insista, minha irmã, busque continuamente. São 365 dias no ano, são 52 semanas, são 8.760 minutos. Busque todo instante a presença de Deus, busque todo instante ter intimidade com o Senhor, né? Porque aonde está a presença de Deus, né? Óbvio, você vai ser o tempo todo incomodado, né? Mas em nenhum momento o inimigo vai prevalecer sobre você, porque na tua vida tem Ebenezer, porque na tua vida tem a presença de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: então souberam que a arca do Senhor era vinda ao meio do arraial, pelo que os filisteus, eles se atemorizaram, porque dizia: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios. Eles sabiam que Deus havia feito prodígios, que Deus havia feito maravilhas, que Deus havia dado vitória, libertado o seu povo da escravidão egípcia, com todas as suas pragas junto ao deserto. Mas vem aí uma palavra de encorajamento para aqueles inimigos. E diz assim o versículo 9: esforçai-vos, esforçai-vos, e sede homens, ó filisteus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu inimigo, o nosso inimigo, o inimigo da igreja, ele sempre vai buscar agir contra o seu povo, agir contra a sua igreja, de uma maneira muito bem fortalecida. O armamento dos filisteus aqui era um armamento extremamente sofisticado. Algo como nós poderíamos dizer nos dias de hoje. Eram mísseis de longo alcance. E diz assim: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. Vejam, na primeira batalha, o inimigo prevaleceu, foram 4.000 homens. O inimigo, mesmo sabendo que a arca, que simboliza a presença de Deus, estava ali naquele lugar, mesmo assim, eles fazem a sua investida e prevalecem. Mas, pastor, a arca, que significa, que simboliza a presença de Deus, não já estava ali naquele lugar? Sim, mas Deus continuava permitindo com que o inimigo prevalecesse. Sabe por quê, irmãos? Porque até então o povo ainda não tinha buscado se corrigir, se consertar diante da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar em Ebenezer,
ou seja, no lugar do agir de Deus. Aqui pode estar a arca de Deus, e está, porque Cristo, Ele é a nossa arca hoje, porque Cristo, Ele é a nossa pedra de ajuda, e Ele está presente aqui. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que mesmo já findando o ano, se estiver alguém no nosso meio, que não estiver com a sua vida ajustada diante de Deus, o fato de você estar em Ebenezer, o fato de você estar na igreja, o fato de você estar dentro da arca, quem sabe, vendo a arca, sentindo a presença de Deus, Deus agindo no meio da igreja, isso não vai garantir a tua vitória. O que vai garantir a tua vitória é a maneira como você está diante de Deus. É da maneira como você está se relacionando com Deus. E diz a palavra do Senhor, que houve grande júbilo, o povo se alegrou, o povo se regozijou, porém, eles perderam novamente a batalha na segunda. E diz a palavra de Deus, que a arca, ela foi tomada. A arca, ela foi tomada, diz a palavra do Senhor. E alguém que sai dali do meio daquela peleja, no meio daquela luta, diz assim a palavra do Senhor, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli e Hofni morreram. Então, correu na batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ele estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. Era ele da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Verso 16 do capítulo 4. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse: que coisa sucedeu, meu filho? Pergunta Eli ao homem. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso também, teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Eu vou repetir. E a arca de Deus é tomada. Ou seja, eles perderam a presença de Deus consigo. Não adotaram, não aceitaram viver os princípios de Deus, para que a arca, para que a presença de Deus fosse algo em evidência na vida deles. E diz a palavra de Deus, que o inimigo tomaram, diz assim, tomaram a arca de Deus. Irmãos, o que é que nós precisamos ter o cuidado? O cuidado de não deixar, em momento algum, que o inimigo das nossas almas tire de nós a presença de Deus. Porque se sair de nós, da nossa vida, a presença de Deus, certamente que nós nos tornaremos presas fáceis para o inimigo, né? E foi algo tão drástico, tão terrível esse momento, que diz a palavra de Deus, que ele cai da cadeira, ele torce o pescoço, quebra o pescoço e morre. E a sua nora, diz a palavra de Deus, a mulher de Finéias, estava grávida, estava próxima do parto. Ouvindo essas notícias de que a arca de Deus fora tomada, seu sogro tinha morrido, seu marido também, diz a palavra de Deus que ela deu à luz. E depois que ela dar à luz,
qual o nome que ela coloca no filho dela? Icabor. E sabe o que significa Icabor? A glória de Deus foi-se, porquanto a arca de Deus foi levada presa. Aleluia. A glória de Deus saiu do meio do povo, porque o povo insistia em não se consertar diante de Deus. Mas, irmãos, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Deus é um Deus de oportunidade. E agora entra no cenário aqui o juiz, também profeta, o último juiz, Samuel, e diz a palavra do Senhor, que Samuel exorta, Samuel chama o povo ao arrependimento, diz assim, e sucedeu o quê? Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Tantos anos a arca distante do povo de Israel, tanto tempo o povo sem sentir a presença de Deus. O que é, irmãos? A pessoa viver uma vida dissoluta, fora dos propósitos e fora da vontade de Deus. Deixa de experimentar a presença e a comunhão com Deus. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Agora, a proposta de Deus através de Samuel era trazer o povo ao arrependimento. Mas para isso era necessário que houvesse um ajuste de conduta, uma mudança de comportamento. E diz, é necessário que vocês tirem os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Você quer viver a essência do Ebenezer de Deus? Se nós assim desejamos, é importante que nós busquemos viver como Samuel está propondo aqui ao povo, uma vida em santidade ao Senhor, na presença de Deus, com intimidade com Deus, um coração preparado, um coração que seja um altar para adorar, para glorificar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor. E diz assim, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Agora, a gente começa a ver uma mudança de vida, uma mudança de estilo, não mais licenciosidade, não mais pecado, não mais aquela vida de abominação diante do Senhor. Disse mais com Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Aleluia. E agora o povo podia congregar. Agora o povo podia experimentar o Ebenezer de Deus. A igreja unida, irmãos, a igreja congregada, lá em Salmo 133, diz que é na união da igreja, é na congregação da igreja, é que Deus dispensa a sua bênção. Quando a igreja se une, quando a igreja se reúne, Deus libera a sua bênção sobre a sua igreja. E diz assim, e congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E logo aquele povo que outrora não fazia nada que agradava a Deus, agora diz, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Né? Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. Vejam, agora há contrição de coração, agora a atitude de arrependimento, agora o momento é o reconhecimento de culpa, agora o desejo é de voltar a ter comunhão com Deus. Eu quero fazer uma leitura aqui,
deixa eu pegar aqui, Salmo, acho que é o Salmo 32, deixa eu ver se é, o Salmo 32, o verso 5 diz assim, ó, o salmista está falando: ó Senhor, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia. O povo agora estava confessando diante de Deus. O povo agora não estava mais encobrindo nada ao Senhor. E diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Como é que é o louvor? Em todo tempo tu és bom, né? Em todo tempo tu és fiel, né? Em todo tempo, irmão, o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é fiel. Eles confessam a Deus os seus pecados. E diz assim, o verso 8: pelo que disseram os filhos de Israel, já no capítulo 7, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus. Ora, eles tinham vivido tanto tempo distanciados de Deus, tanto tempo fora daquela comunhão, eles tinham perdido até a prática de orar. Esqueceram, desaprenderam, não sabiam mais como começar uma oração. Samuel, ora por nós. Samuel, intercede por nós, clama por nós. Ebenezer, irmão, sabe por quê? Porque aqui nós temos uma igreja, que é uma igreja intercessória. Por isso que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque aqui tem uma igreja que sabe o valor da intercessão. Samuel, clama ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Samuel pega um cordeiro, e ele oferece em sacrifício ao Senhor. O Senhor recebe, o Senhor aceita aquele sacrifício, e logo o Senhor, Ele atende, Ele ouve o clamor de Samuel. Sabe, irmãos, quando eu fiz esta leitura, me veio a lembrança, o Senhor trouxe ao meu coração, né? Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, né? Samuel sabia que para aquele povo ser contemplado pelo Ebenezer de Deus, pela graça de Deus, pela vontade de Deus, um cordeiro tinha que ser sacrificado. Por isso, Ebenezer é para você, Ebenezer é para a tua casa, oh, aleluia, Ebenezer é para a tua família, Ebenezer é para a nossa igreja, porque o Cordeiro de Deus, o Deus Emanuel, Ele está conosco. E diz a palavra do Senhor, que e sucedeu o quê? Verso 10, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Eu vou ler de novo. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. O inimigo chega, irmão, para pelejar contra você. O inimigo chega para pelejar contra Israel. E diz assim o Senhor: ei, a peleja não é tua não. Ei, a peleja é minha. Ebenezer é para ti, porque a peleja é minha. Não importa a dimensão do exército do teu inimigo, mas eu pelejarei por ti. Diz assim: e trovejou o Senhor, e aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, igreja, se você estiver, se nós estivermos
de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus, o Senhor pelejará por nós a nossa peleja. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aquele Ebenezer que antes foi um campo de derrota, um campo de vergonha, um momento de sofrimento, um momento de desprezo. Agora eles experimentam, depois de um coração convertido, depois de um coração contrito, a essência do Ebenezer. Não aquele Ebenezer daquele campo lá, mas o Ebenezer da vitória, o Ebenezer da presença de Deus, o Ebenezer onde Deus toma para si a tua causa. Aleluia. E diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, irmãos, finalizar esta fala, finalizar esta palavra, aqui o que está escrito em livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz assim, 21 e 22. Para ficar melhor entendida a leitura, eu vou me antecipar com relação a alguns versículos. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos gentios, falando que o povo gentil e os judeus agora estavam unidos pelo sangue do Cordeiro. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ei, a pedra de ajuda, Jesus Cristo, o Senhor, o Cordeiro de Deus, Ele peleja a tua peleja. Aleluia. E diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus. Aleluia. Esta pedra angular, Cristo, Ele se faz presente na tua vida, na minha vida. Aleluia, né? Portanto, eu finalizo perguntando, eu vou convidar o nosso pastor, o pastor da igreja, a fazer por nós esta oração. Quem sabe este ano de 2024, né, não foi um ano muito bom para você. E de fato não foi, né, um ano muito promissor. Mas em nenhum momento Deus deixou de estar conosco. Nós podemos sentir desde o dia 1º de janeiro, e vamos estar sentindo a essência do Ebenezer de Deus até o último dia deste ano. Em nenhum momento faltou oxigênio para você respirar, para você aspirar, melhor dizendo. Não faltou nenhum momento, porque o Senhor, Ele sempre vai estar provendo aquilo que consiste em ser a tua necessidade. Mas, se você quer, em Cristo Jesus, continuar sendo mais do que vencedor, experimentar até o final deste ano o Ebenezer de Deus, não quero aqui me antecipar a oração de final de ano, mas se você quer, no ano de 2025, experimentar de uma maneira mais profunda, sentir mais o Ebenezer de Deus, a graça de Deus, o agir de Deus, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos estar
recebendo uma oração do nosso pastor. E Deus vai estar ministrando aos nossos corações, através desta oração, para que nós possamos abrir nosso coração e nós possamos sentir a essência da presença de Deus. Nós possamos sentir a arca da aliança nas nossas vidas, né? E que você possa, se não fez este ano, por conta, quem sabe, de tantas lutas, mas apresente ao Senhor, erija a Deus um altar de memorial, ou um altar de gratidão ao Senhor, um memorial de gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Ebenezer é para você. Presente ao Senhor a sua vida. Vamos orar pedindo a Deus a sua graça sobre nós. Pai bendito e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade e misericórdia sobre nós. Te louvamos, ó Deus, porque tu tens nos ajudado em todos os momentos e circunstâncias. Tu és o Deus que nos socorreu no passado. Tu és o Deus que está presente em nosso momento atual para nos ajudar e nos socorrer. E certamente o Senhor permanecerá sendo o Deus que no futuro estará nos auxiliando, nos ajudando, Senhor, socorrendo nas nossas causas, nas nossas angústias, Pai. Oramos a Ti, Senhor, clamando para que Tu possas, meu Deus, nesse restante de ano, Pai, ainda derramar as Tuas bênçãos sobre os Teus filhos, aquilo que cada um tem Te apresentado, cada um tem orado ao Senhor. Também já Te apresentamos desde agora, Senhor, o nosso futuro entregamos em Tuas mãos. A nossa vida, Senhor, precisa estar guardada debaixo das Tuas asas. Nós queremos, Senhor, nos abrigar à sombra do Deus onipotente, debaixo da mão do Deus todo-poderoso, meu Deus. Queremos confiar mais no Senhor. Ajuda-nos, Pai, na nossa pouca fé, como disse muitas pessoas quando o Senhor Jesus esteve nesta terra, e aquele homem, aquele pai daquela criança, quando se aproximou de Ti, clamou: ajuda-me na minha pouca fé. Senhor, quantas vezes nós estamos fraquejando na fé, nós estamos, Senhor, fraquejando na confiança, mas o Senhor é Deus que nos socorre, que nos ajuda. Tu és o Deus, Pai, que está presente no momento da adversidade. Tu és o Deus que nos levanta quando nós estamos caídos. Tu és o Deus que nos sustenta quando estamos fraquejando, Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, ora em Teu favor, em favor dos nossos irmãos, Pai, para que o Senhor venha e intervenha em favor de cada um de nós, Pai. Abençoa a cada necessidade, Senhor, a cada pedido, Senhor, Senhor, angústia, a cada aflição, vai socorrendo, ajudando, sendo esta pedra de ajuda, sendo, Senhor, esta pedra de socorro para cada um de nós. Nos socorre, ajuda-nos, Senhor, é o que nós oramos a Ti e Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, confie no Senhor. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra Ele.